tarde. Oferecimento, produtos Midway. Mais energia, mais disposição. Midway, você precisa. Vascaíno. Os birutas são Cruz Maltinos e o Vasco é o Vasco. Pior para o Bahia, que tentou bravamente, mas não resistiu ao Expresso São Janu. Tem vascaíno até comemorando o título mundial do Boca. E alguém tem dúvida que Juninho entrou de vez na corrida dos dos 10 mais do Brasileirão? Candidato forte aos gols do Gol do Esporte, os melhores gols do campeonato. Belo gol. O tetracampeão Leonardo, meio-campo do Milan, quer voltar para o Flamengo. Ele declarou que precisa se sentir útil no time em que joga, o que não estaria mais acontecendo no Milan. Ele marcou 2 gols na vitória de 4-2 sobre o Atalanta ontem pela Copa da Itália. O São Paulo à beira de um ataque de nervos. Na véspera do jogo decisivo com o Palmeiras, o técnico Levir Coupe está prestes a arrancar os últimos fios de cabelo. Pela segunda vez consecutiva, Levir Coupe fez um pronunciamento antes de falar sobre o jogo. O técnico anda revoltado com as notícias veiculadas por alguns jornais que afirmam que ele estaria brigando constantemente com a diretoria do São Paulo. Levir nega. Levir irrita a diretoria e tenta pagar nisso. Eu irritei a diretoria, Dias? Pelo contrário, nós temos muita amizade. Eu acho que isso aí é uma coisa que está perturbando o ambiente de São Paulo. Problema mesmo o Levir Coupe está tendo para armar o time. No último treino, ele não pôde contar com 7 titulares. Veja por quê. Alexandre foi expulso e vai cumprir suspensão. É o único que não está no hospital tricolor. Belete torceu o tornozelo direito. Rogério Pinheiro e Ayala apresentam problemas semelhantes. Torção no joelho esquerdo. Gustavo Neri levou uma cotovelada na cabeça. Fez tomografia e está sob observação. Carlos Miguel se recupera de pancada no tornozelo direito. França ainda se recupera de uma contratura muscular na coxa direita. Dos 7 titulares com problemas, apenas 2 têm grandes chances de começar a partida contra o Palmeiras. O lateral Gustavo Neri e Carlos Miguel, que vem se recuperando muito bem. Ainda assim, Levir Coupe alimenta uma outra esperança: levar o atacante França para ser uma opção no banco de reservas. O adversário do Vasco nas quartas de final apostou na velha fórmula de mesclar novos talentos e jogadores experientes. E até agora a mistura tem dado bons resultados. A pose, o troféu, o brilho é de campeão do módulo amarelo. O time que no ano passado foi rebaixado do Campeonato Brasileiro agora já está entre os 8 melhores. O que teria sido responsável por uma virada tão grande? Pega-se vários jovens jogadores com idade entre 20 e 23 anos. Junta-se aí uma pitada de muita experiência. E assim, o produto final, por enquanto, vem sendo agradáveis vitórias. Contra o Goiás, Gil Baiano, 34 anos, fez 1-0. Flávio, 20 anos, marcou o segundo. E Ronaldo Alfredo, 31, foi o responsável pela jogada que fechou o placar. Importante essa mescla, né? Nós temos aí a juventude, todo mundo querendo realmente colocar o seu nome no cenário nacional. Já já, a vida de um campeão olímpico vira livro. Já tá todo mundo votando. O golaço do Juninho Paulista ontem deixou uma boa impressão. Será que ele entra nos 10 mais? A gente vai descobrir isso daqui a pouquinho aqui no Globo Esporte, que tem muito mais. Um salto da história para as páginas de um livro. A façanha de Ademar Ferreira da Silva vira conto de fadas e eterniza o maior herói olímpico do país. 1952, Jogos Olímpicos de Helsinki. Surge um herói brasileiro, Ademar Ferreira da Silva, medalha de ouro no salto triplo. 4 anos depois, ele repete a dose em Melbourne, na Austrália, tornando-se o primeiro e único bicampeão olímpico do Brasil. O homem, para ser um campeão olímpico, precisa ter dormido bem, não ter nenhum distúrbio orgânico e que naquele instante, além
do nosso querido Deus, todos os orixás estejam de serviço. Deus e os orixás trabalharam bem e contaram, é claro, com o talento de Ademar, que agora tem sua vida contada na biografia Herói por Nós, o Ouro Negro Brasileiro. O livro, escrito pela jornalista Tânia Mara Siviero, foi lançado ontem em São Paulo. A história dele é emocionante, né? Ele é um cara que tem ideais fantásticos, que abriu mão de coisas materiais por amor ao esporte. Por amor ao esporte, Ademar desistiu há muito tempo do sonho de ser cantor, pelo menos profissionalmente. O eterno campeão das pistas ama também a música e gosta de dar seus saltos com a voz. 365 igrejas na Bahia tem. A vizinha quando passa com seu vestido grená. Todo mundo diz que é boa, mas como a vizinha não há. Ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra lá, ela mexe com o juízo do homem que vai. E canta bem, hein? Portugal foi escolhido para sediar o Mundial Masculino de Handebol de 2003. A decisão foi anunciada hoje durante o 28º Congresso da Federação Internacional de Handebol. E deu São Bernardo no primeiro jogo das finais da Liga Nacional Masculina. O time conseguiu uma vitória apertada sobre o São Caetano, 22-21. E a Olimpíada Colegial Esperança 2000 chega à reta final. Hoje, hora de ver quem sobe ao pódio nos esportes coletivos. De sábado até hoje, os cerca de 2.500 atletas que participam da Olimpíada Colegial já fizeram mais de 200 partidas, além das provas de atletismo. E ainda tem muito jogo para ser disputado. É a maior festa do esporte escolar realizada no país. Aqui estão os melhores estudantes de 15 a 17 anos em cada uma das 5 modalidades esportivas da Olimpíada. Eles participaram de seletivas estaduais para chegar até a final em Brasília. A primeira Olimpíada Colegial chega ao 5º dia e entra na fase decisiva. Amanhã começam a ser disputadas as finais. E a primeira modalidade esportiva a conhecer seus campeões no masculino e no feminino vai ser o basquete. As finais no handebol vão ser na sexta-feira, do futsal no sábado e do vôlei domingo, quando também será realizada a cerimônia de encerramento dos jogos. Torcedor tá maluco! Maradona tá maluco! Boca Juniors bicampeão mundial interclubes. 15 mil pessoas malucas nas ruas de Buenos Aires. Até vascaíno comemorou na Argentina a vitória por 2-1 sobre o Real Madrid em Tóquio. É bom ser campeão! E agora, direto de Vitória, as informações da etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia com o repórter Jorge Félix. Praia de Camburi, Vitória, onde acontece a última etapa do Mundial de Vôlei de Praia masculino. Amanhã tem início a fase principal. 4 duplas brasileiras já estão classificadas, entre elas Anjinho e a do Capixaba Loyola. Quem são os principais favoritos? Bom, são os brasileiros, sem dúvida nenhuma, porque vêm de um circuito brasileiro, estão sempre treinando devido às condições aqui do país e os europeus, os americanos estão vindo do inverno. Eu acho que, com certeza, deve ser uma final brasileira aqui em Vitória. Ok, obrigado, Loyola. Todas as emoções dessa etapa vocês vão acompanhar durante a semana no Globo Esporte. E domingo, ao vivo no Esporte Espetacular, que começa às 9 da manhã. Milena Ceribelli. Ok, Jorge, é festa em Vitória. Homenagem ainda que tardia. A Federação Internacional de Atletismo concedeu ao corredor tcheco Emil Zatopek a Ordem do Mérito de Ouro. Zatopek, conhecido como a locomotiva humana, morreu na semana passada aos 78 anos. Gustavo Kuerten estreou ontem na Copa do Mundo de Tênis em Lisboa e saiu da quadra com uma preocupação maior que a derrota. André Agassi é considerado por muitos como o jogador que tem a melhor devolução de saque. Mas Guga jogava tão bem que nas primeiras 40 vezes em que sacou, Agassi só ganhou míseras 4 disputas de bola. Guga venceu o primeiro set por 6-4 e estava sobrando. Cada vez que Agassi tinha o serviço, parecia que Guga ia quebrá-lo. Mas no segundo set, com 5-4 a favor do americano e com Guga sacando, o brasileiro se machucou. Agassi se aproveitou e venceu por 6-4. Quando o fisioterapeuta atendeu o Guga antes do começo do terceiro e decisivo set, ainda não se sabia da gravidade da contusão. Mas logo ficou claro que Guga tinha muita dificuldade em se movimentar. Agassi ficou à vontade. E só por garra, teimosia e por se recusar a entregar os pontos e o jogo, Guga se manteve lutando. Mas obviamente não dava. Não nesse nível. Não num Masters.
com os 8 melhores do mundo, não contra Agassi. O americano quebrou o serviço de Guga uma vez e venceu por 6-3. Para Guga, ficou a frustração da derrota e a incerteza em relação ao futuro. Minha cabeça agora está super abalada aí por ter acontecido isso. Eu estou no meu melhor nível aí, jogando muito bem, sabe? Partida que eu podia ter ganho tranquilo, de repente em 2 sets. E aconteceu uma zebra dessa, então eu vou tentar, é claro, jogar, né, como eu tentei. Pela tabela, Guga não joga hoje, o que é uma vantagem. Ele vai ter mais tempo para descansar e se tratar. Amanhã ele enfrentaria ou o russo Kafelnikov ou o sueco Norman. Mas ele já decidiu que só vai jogar se estiver mais para bem. Senão, não vale a pena. E o repórter Marcos Uchoa acabou de conversar com o Guga agora de manhã em Lisboa. O tenista foi a uma clínica onde fez massagem nas pernas e disse que está se sentindo muito bem. Mesmo assim, Guga confirmou que só amanhã, depois de um teste na quadra, que ele vai decidir se continua jogando ou não na Copa do Mundo de Tênis. Depois do intervalo, o Palmeiras já está na final da Mercosul. Juninho Pernambucano disparou o pé direito, Emerson soltou, Euler! Gol do Vasco! O roteiro já estava mais ou menos desenhado, mas os atleticanos, claro, sonhavam mudar os rumos da história e ter um final feliz na Mercosul. Não deu. O jogo começou tenso, cheio de faltas e cartões amarelos. O primeiro lance de perigo foi do Atlético. Logo depois, Guilherme e Marques tabelaram na grande área. Os atleticanos continuavam pressionando. Guilherme tentou de bicicleta, mas o goleiro Sérgio fez uma bela defesa. O Palmeiras só chegava por causa das faltas cometidas pelo adversário. Um chute direto e o Veloso faz a defesa. O jogo tá bom, a gente tá criando e no segundo tempo a gente tem que fazer o gol. Aos 2 minutos do segundo tempo, o Palmeiras abriu o marcador com Tuta. Para piorar a situação, Caico foi expulso. Os torcedores mineiros ficaram bronqueados. Começaram a exibir faixas de protesto contra os jogadores e a diretoria do clube. Muitos deixaram o estádio antes da hora. O Atlético insistia nas cobranças de falta, mas o esforço era em vão. Aos 41 minutos, Juninho aproveitou a falha da defesa para marcar o segundo dos paulistas. Fim de festa para os atleticanos. Bom para o Palmeiras, invicto a 11 partidas. O time parte agora para a terceira final consecutiva em 3 anos de Mercosul. Fizemos um grande feito até agora, mas faltam esses 2 jogos para conseguir o título. Papai Noel em Pernambuco não tem moleza não, hein? O pedido da torcida do esporte ao bom velhinho não é nada fácil para ser atendido. Ser Papai Noel não é nada fácil. Atender pedidos, realizar sonhos, entregar presentes e tudo isso dizendo sempre ho, 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 ho! Para facilitar a vida do bom velhinho, um curso diferente em Pernambuco está ensinando como se transformar nesse personagem. Não é fácil ser um Papai Noel de uma hora para outra. E se você pega algumas dicas, alguns toques de como pode atuar, de como pode representar esse bom velhinho, sem dúvida alguma o curso vai deixar a pessoa bem instruída. O curso dura 2 dias e tem uma característica absolutamente pernambucana. Adivinha qual é o pedido da torcida e do time do Esporte Clube do Recife? E adivinha o que Papai Noel aqui tem que fazer para resolver esse problema? Tem que ser bom de bola, né? Tem que estar sempre ali furando as redes para que possa dar a vitória para nós. Tem que ser um Papai Noel gênio da tática, porque é disso que a gente está precisando para chegar na final do campeonato. É isso mesmo, bom de bola e bom de tática. A matéria até que não estava prevista no curso, mas a campanha brilhante do esporte no Campeonato Brasileiro alterou a rotina do Natal no Recife. Se o bom velhinho vai realizar de verdade o pedido da torcida e do time, aí é uma outra longa história.
Hoje tem Internacional e Cruzeiro no Beira-Rio. A arma do Inter é um mineiro, ex-ídolo, sabe de que time? Em Porto Alegre, esse mineiro de Serânia se sente em casa. Elivelto está no Internacional há quase 2 anos e não pretende ir embora tão cedo. Estou bem aqui, então espero poder ficar aqui mais tempo, né? E ninguém mais duvida disso. No jogo contra o Atlético Paranaense no fim de semana passado, marcou um gol e comemorou como se fosse torcedor. Nós também torcemos, né? A gente sente de alegria e a emoção de estar jogando num grande clube que é o Internacional. Elivelto está feliz da vida em Porto Alegre. Só tem uma frustração: não ter conquistado um título pelo Internacional. Logo ele, um jogador acostumado a grandes conquistas. Das 11 que teve em 10 anos como profissional, a mais importante foi a Libertadores de 98 pelo Cruzeiro. Fez o gol do título, a festa de milhares de pessoas. O mesmo pé que já deu tantas alegrias para o Cruzeiro pode ser agora o responsável por uma grande tristeza. A equipe mineira que se cuide. No Cruzeiro, apesar da bela campanha no campeonato do ano 2000, as lembranças são de uma certa final em 75 contra um certo adversário de camisa vermelha. Com a lembrança de volta ao passado, antigos ídolos da década de 70 ajudam a reviver detalhes da maior disputa entre os dois clubes. Dirceu Lopes não jogou aquela decisão contra o Inter porque estava se recuperando de uma cirurgia, mas Zé Carlos se recorda bem. Acho que todos os jogos do Inter, né, o Cruzeiro, eram jogos memoráveis, né? Me lembro até naquele 5-4 que houve aqui no Mineirão e na final, onde nós perdemos de 1-0, né? O gol do Figueiredo, né, de cabeça. E dá para dizer se existe um favorito? Com a palavra, um craque que sabe como poucos os segredos do futebol. Eu espero que seja o Cruzeiro, né? Acho que o Cruzeiro é favorito porque eu acredito que o time do Cruzeiro hoje é melhor. Dirceu, mas em 75 não deu para o Cruzeiro. O chileno bom de bola, Figueiredo, marca o único gol da partida e enlouquece o Mar Vermelho do Beira-Rio, que comemora o primeiro título brasileiro do Inter. A votação nos 10 melhores gols dessa fase do Campeonato Brasileiro está pegando fogo. A gente veio para o Laboratório de Informática de uma universidade no Rio de Janeiro para saber o que eles estão fazendo além de trabalhos, né, para a faculdade. Estão votando no gol, né? E gol de quem? Gol do Sorin, gol do Cruzeiro contra o Malutron, que ele pegou de voleio, um gol muito difícil. Você vai votar em quem? Com um bom vascaíno, Juninho Paulista, com certeza, fez um golaço ontem. Por que você vai votar nele? Que passou pelo time todo, fez um golaço, deixou lá no cantinho, sem chances pro goleiro. Então vote pela internet, não esqueça do endereço globo.com/esporte na Globo junto, hein? Esse gol foi bonito mesmo. E o craque do campeonato, hein? É aquele que fez uma penca de gols ou é aquele que driblou e lançou como ninguém? Vote também pela internet no melhor jogador da Copa João Avelange. O endereço é o mesmo dos 10+, globo.com/esporte na Globo. Gol de botão, de totó, de pelada, de falta, de mão, de trivela. Todo gol merece uma comemoração, por mais estranha que ela seja. Lembra dessa comemoração do Magno Alves? Olha o Ronaldinho Gaúcho. Sorin pode até ter uma explicação cultural, mas segue o mesmo estilo. Estilo em que Roger é craque. De onde surgiu essa moda? Aquelas comemorações tradicionais ou aquelas coreografadas de outros tempos tinham uma motivação, uma inspiração. E essa turma meio maluca é influenciada por quem? Qual seria a explicação para essa tendência nas comemorações do futebol? A resposta está nas ruas. Os culpados são eles. Eles estão por toda parte. Balançando e ventando e sentindo um ventão. Você certamente já viu um deles e perguntou: o que é isso? Nos postos, nas lojas, nas ruas, lá estão eles, impassíveis e influenciando. Os jogadores podem negar, mas só pode ser isso. Eles eram presença certa na última Eurocopa, mas não se contentaram em ser torcedores. Eles entraram em campo.
Seja por euforia, seja por inspiração cultural, seja por falta do que inventar, a comemoração biruta tá aí. Tá agradando, tá fazendo escola, tá fazendo história. E biruta mesmo está a torcida do Vasco, mas é biruta de felicidade. Jogando em casa, o time venceu o difícil Bahia e passou às quartas de final do Brasileirão. O Vasco entra em campo. Quem já está trabalhando é a fogueteira Marilene Martins para colorir o céu de São Januário. A Polícia Militar também tem trabalho para barrar os bicões. Alguns se dão bem. O policial olha, mas não presta muita atenção. Primeiro, o torcedor. Depois, o ambulante. A caminho da festa, misturados à multidão. No meio dela tem Papai Noel e tem presente para o Bahia. Pênalti de Jorginho em Dedé. Jorge Wagner desperdiça. O Papai Noel do Vasco agradece. Para acalmar o torcedor, Juninho bate falta. Emerson não segura. E quem faz? Ele mesmo, Euler. A mesma sorte tem Wagner do Bahia, de frente para o gol. E o empate, 1-1. No início do segundo tempo tem mais comemoração. O cachorro se assusta. É mais um gol de Euler, o 1000º do Vasco em campeonatos brasileiros. Os jogadores não ouvem a pequena torcida baiana, mas vão para o ataque e conseguem um empate com Fabrício Carvalho, jogador do Vasco, emprestado ao Bahia. O Vasco tem Romário, Pedrinho, mas é um terceiro baixinho que dá a vitória ao Vasco e cai nas graças da torcida. O coro da torcida faz sentido. Toda vez que o craque de 1,65 m pega na bola, a zaga do Bahia entra em pânico. O golaço do jogo é dele. O baixinho Romário não tem tanta sorte, leva um tostão na coxa nessa trombada e deixa o campo de maca. O Vasco joga amanhã contra o River Plate pela Copa Mercosul. Pela tabela também joga no sábado contra o Paraná em São Januário. Não para o dirigente Eurico Miranda. O Vasco vai jogar no domingo, seu primeiro jogo. E jogará na casa do adversário por uma razão simples. O clube melhor colocado terá sempre a vantagem de jogar a segunda partida em casa. A torcida parece concordar. Tá dominado, tá tudo dominado! 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 Globo Esporte, oferecimento, produtos Midway, mais energia, mais disposição. Midway, você precisa.